Na escuridão profunda da floresta, um encontro inesperado muda para sempre o destino de uma terra inteira. Uma jovem indígena de olhos misteriosos. Um estrangeiro vindo do mar, carregando segredos em sua pele. E um espírito ancestral, que desperta para proteger o solo sagrado. O que acontece quando amor e maldição se cruzam no mesmo instante? E se da união deles nascer não apenas vida, mas também dor? Prepare-se para mergulhar em uma história onde cada sussurro da mata esconde um presságio. E cada passo pode ser o começo de uma tragédia inesquecível. A noite caía lentamente sobre a mata. O céu estava coberto por nuvens pesadas, escondendo o brilho das estrelas. O ar era úmido, carregado com o perfume intenso das flores selvagens. As árvores antigas pareciam sussurrar entre si, movidas por um vento misterioso. Iracema caminhava sozinha, seus pés leves tocando a terra coberta de folhas. O silêncio da floresta era profundo, mas não era vazio. Havia algo escondido ali, algo que respirava junto com a natureza. Seus ouvidos captavam o canto distante de pássaros noturnos. Mas, de repente, um som estranho quebrou a harmonia. Um estalo seco. Um galho partido. Seu coração acelerou. Ela parou, imóvel, como se o próprio corpo tivesse sido enraizado no chão. O vento soprou mais forte, trazendo consigo um cheiro diferente. Não era o cheiro de caça, nem de folhas molhadas. Era o odor desconhecido de alguém de fora. Seus olhos procuraram na escuridão. As sombras pareciam se mover, ganhando formas. E então, surgiu uma figura alta, coberta por roupas estranhas, refletindo a luz pálida da lua. Martim. Um homem vindo do mar, com pele clara e olhar firme. Iracema estremeceu. Nunca havia visto alguém assim. A floresta inteira parecia prender a respiração diante daquele encontro. O silêncio agora era pesado, quase sufocante. Ela sentiu o frio percorrer sua espinha, mas não se moveu. O olhar de Martim encontrou o dela. Era como se dois mundos, tão distantes, colidissem naquele instante. E naquele choque de presenças, nasceu o primeiro fio de algo imenso e perigoso. Algo que mudaria para sempre a história daquela terra. Iracema manteve os olhos fixos naquele homem estranho. O corpo dela tremia, mas não era apenas de medo. Havia uma força invisível que a empurrava para mais perto dele. Martim, imóvel, parecia também sentir a estranheza daquele instante. O som da mata desapareceu. Nem o coachar dos sapos. Nem o canto distante da coruja. Tudo em redor mergulhou em um silêncio assustador. O coração de Iracema batia tão alto que parecia ecoar entre as árvores. Ela respirou fundo, tentando recuperar a calma. O cheiro de maresia ainda vinha dele, como se as ondas do oceano estivessem presas em sua pele. Era um aroma novo, inesperado, perturbador. Os olhos dela se estreitaram, buscando entender se ele era ameaça ou destino. Martim deu um passo à frente. O som seco de sua bota esmagando folhas ressoou como um trovão no vazio da floresta. Iracema recuou instintivamente. O corpo dela se arrepiou inteiro. Ele ergueu uma das mãos, aberta, sem armas. Um gesto de paz. Mesmo assim, a respiração dela ficou presa na garganta. O silêncio que o cercava se partiu de repente. Um uivo ecoou das profundezas da mata. Não era humano. Não era animal comum. Era um som ancestral, como se a própria terra tivesse chorado naquele momento. Iracema sentiu a pele gelar. Martim olhou ao redor, em alerta. Os dois ficaram cercados por uma sensação de que algo os observava. Os galhos estalaram. As sombras dançaram de forma inquieta. A floresta não aceitava aquele encontro. E no fundo do peito dela nasceu uma certeza terrível. A chegada dele traria não apenas amor, mas também dor. E o silêncio partido daquela noite era o aviso. A respiração de Iracema estava curta. O silêncio, quebrado pelo uivo estranho, agora se transformava em um murmúrio invisível. As árvores pareciam falar. Cada folha que se movia produzia um sussurro. Palavras antigas, que só o coração dela conseguia compreender. Cuidado! Ele não pertence a este chão. O som ecoava dentro dela, como se a própria mata tivesse uma língua secreta. Iracema fechou os olhos por um instante. Sentiu a força da terra subir por seus pés descalços. O corpo dela vibrou com a energia do lugar. Quando abriu os olhos novamente, Martim ainda estava ali, parado, observando.
Seu rosto firme não revelava medo, mas havia curiosidade. Ele parecia fascinado por ela, como se tivesse encontrado algo que jamais vira antes. Iracema deu um passo à frente, mesmo contra a vontade do coração que pulsava em alerta. Os olhos dela brilhavam com a luz da lua filtrada pelos galhos. A floresta reagiu. Um vento forte atravessou as árvores, fazendo os troncos gemerem. Galhos caíram, batendo contra o chão úmido. Martim ergueu os braços, protegendo-se do impacto. E nesse instante, algo se moveu nas sombras. Um vulto. Grande. Rápido. Os olhos de Iracema se arregalaram. Não era homem. Não era animal comum. Era a presença da floresta materializada diante deles. Uma figura escura, formada de folhas, raízes e fumaça, surgiu entre as árvores. A voz dela ecoou grave, como um trovão distante. Estrangeiro, este chão não é teu. Martim estremeceu, mas permaneceu firme. Iracema, porém, sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela sabia o que estava diante deles. O guardião da mata. Um espírito que não aceitava intrusos. A floresta havia despertado. E agora, não haveria mais volta. O vento uivava entre as árvores como se fosse um coro de vozes antigas. As folhas giravam em redemoinhos, escondendo e revelando o vulto escuro. Iracema recuou um passo, mas não conseguiu desviar os olhos daquela presença. O guardião da mata avançou lentamente. Cada movimento fazia o chão tremer, como se a terra reconhecesse seu peso. A figura não tinha rosto. Era feita de sombras, raízes retorcidas e uma fumaça espessa que cheirava a cinza queimada. Martim apertou os punhos. Seus olhos firmes mostravam mais determinação do que medo. Ele deu um passo à frente, quebrando o encantamento do silêncio. Iracema arfou. O coração dela parecia explodir dentro do peito. A voz do espírito ecoou novamente, grave, profunda, impossível de ignorar. Este solo não te aceita. Volta para o mar de onde veio. O som parecia vir de todos os lados. Das pedras, das árvores, do próprio ar que respiravam. Iracema caiu de joelhos, pressionando as mãos contra a terra. Ela implorou em sua língua ancestral, pedindo que o guardião tivesse piedade. Mas o vento ficou mais violento. As árvores se inclinavam como se quisessem arrancar suas próprias raízes. Martim ergueu a voz, firme, clara. Ele falou em sua língua estranha, palavras que Iracema não entendia, mas que ecoaram com coragem. O espírito parou. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Iracema ergueu o rosto e viu algo que a fez estremecer. O guardião, feito de sombras, inclinou-se para observar Martim mais de perto. A escuridão ao redor ganhou olhos vermelhos como brasas. A floresta inteira ficou em silêncio absoluto. E então, o guardião soltou um rugido que fez as montanhas tremerem. Iracema tapou os ouvidos, mas o som estava dentro dela, atravessando ossos e alma. Martim permaneceu de pé, sem se mover, sem se curvar. A coragem dele era uma afronta ao espírito. E naquele momento, Iracema percebeu o perigo. A floresta não perdoava desafio. Algo terrível estava prestes a acontecer. O rugido do guardião ecoava ainda no peito de Iracema. O corpo dela tremia, mas seus olhos permaneciam fixos em Martim. Ele não se curvava, não fugia. A floresta inteira parecia observar, aguardando o próximo gesto. O vento cessou de repente. Um silêncio denso caiu sobre a mata. As sombras do guardião se agitaram como serpentes no ar. Ele ergueu um braço feito de raízes e fumaça e apontou diretamente para Martim. A voz soou grave, carregada de fúria e julgamento. Se desejas pisar neste solo, provarás tua força. O chão tremeu. As árvores rangeram como se estivessem vivas. À frente de Martim, a terra se abriu em uma fenda profunda. Do abismo, uma chama verde subiu, iluminando os rostos deles com um brilho espectral. O guardião deu um passo atrás, cedendo espaço à escuridão que nascia. Duas figuras emergiram do fogo. Criaturas moldadas de cinza e pedra, com olhos que brilhavam como carvões acesos. Iracema prendeu a respiração. Ela conhecia aquelas formas. Eram espíritos de guerreiros antigos, chamados para proteger a mata contra invasores. Martim não recuou. A mão dele instintivamente procurou a lâmina presa à cintura. Iracema sentiu um arrepio de pavor.
Ela sabia que lutar contra espíritos era diferente de enfrentar homens. Nenhuma espada podia ferir o que não era carne. A voz do guardião ecoou novamente. Mostra a tua coragem diante da terra que não é tua. Os guerreiros de cinza avançaram, os passos pesados estremecendo o solo. Iracema gritou o nome de Martim, mas sua voz se perdeu no rugido das chamas verdes. Ele ergueu a lâmina, refletindo a luz espectral. O ar ficou carregado, denso, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir. E naquele instante, Iracema percebeu. Não era apenas o destino de Martim que estava em jogo. Era o nascimento de algo maior. Um choque entre mundos. Um selo que marcaria para sempre a terra que eles pisavam. Os guerreiros de cinza avançaram com passos pesados. O chão estremecia a cada movimento deles, como se a própria terra obedecesse. Os olhos em brasa iluminavam a escuridão, rasgando a noite com faíscas vermelhas. Martim ergueu sua espada. A lâmina refletiu o clarão verde das chamas que escapavam da fenda. Iracema recuou alguns passos, o coração em desespero. Ela sabia que nenhum homem poderia vencer espíritos com ferro. Mas Martim não recuava. Com um grito firme, ele correu para o primeiro guerreiro. A lâmina cortou o ar. O golpe atravessou o corpo feito de cinza e fumaça. O espírito estremeceu, mas não caiu. A espada brilhou por um instante, como se tivesse absorvido parte daquela energia. Iracema sentiu o corpo tremer. Ela compreendeu. A floresta estava testando, não apenas a coragem, mas também o vínculo entre eles. O segundo guerreiro avançou, os braços de pedra erguidos como troncos prestes a esmagar. Martim desviou por pouco. O impacto partiu o solo, espalhando estilhaços de terra. O estrangeiro contra-atacou com velocidade. Seu corpo parecia guiado por algo além da força humana. Iracema fechou os olhos e começou a cantar. Um canto baixo, antigo, herdado de sua mãe e das mães antes dela. Era o cântico do equilíbrio, a voz que falava com a floresta. A melodia cortava o ar, unindo-se ao som metálico da espada. Martim lutava. Iracema cantava. A dança entre lâmina e voz enchia a mata de energia. O primeiro guerreiro recuou, cambaleante, como se tivesse sido enfraquecido pelo canto. O segundo hesitou diante do brilho que agora cercava Martim. O guardião observava em silêncio, seus olhos de brasa fitando a cena. A prova não era apenas de força. Era de união. Era de destino. Iracema abriu os olhos, e uma lágrima escorreu em seu rosto. Ela sabia que, se falhassem, não restaria nada além do vazio. E naquele instante, Martim ergueu a espada com um brilho ainda mais forte. O grito dele se uniu ao canto dela. E a floresta inteira pareceu despertar em choque. O grito de Martim ecoou junto ao canto de Iracema. A mata tremeu como se fosse atingida por uma tempestade invisível. As chamas verdes da fenda se ergueram mais alto, iluminando cada folha, cada pedra, cada sombra. Os guerreiros de cinza recuaram, seus corpos rachando como barro sob fogo intenso. A espada brilhava com uma luz que não era apenas metal. Era como se a coragem de Martim tivesse se fundido ao canto ancestral de Iracema. Dois mundos em uma só força. Um golpe final atravessou o primeiro espírito, que se despedaçou em poeira cintilante. O segundo rugiu, avançando com raiva. Mas o canto de Iracema se intensificou. Sua voz já não era apenas dela. Era a voz da terra, das águas, do vento. O espírito hesitou, cambaleou, e então se dissolveu em uma rajada de cinzas que o vento carregou. O silêncio retornou, denso, pesado. Martim caiu de joelhos, exausto, apoiando-se na espada cravada no chão. Iracema correu até ele, suas mãos tremendo ao tocar o rosto dele. Mas antes que pudesse falar, o guardião se aproximou. As sombras que o formavam giravam como fumaça viva. Os olhos em brasa o encaravam. A voz soou grave, como se viesse do coração da terra. Venceste a provação. Mas a vitória tem preço. Iracema estremeceu. O guardião ergueu a mão feita de raízes e apontou para ela. O vínculo que une tua voz à força dele é também uma corrente invisível. Da união nasce poder. Mas da união também nascerá dor. As palavras cortaram o ar como lâminas. Martim ergueu o rosto, tentando compreender. Iracema sentiu o peito apertar, como se um presságio a esmagasse. A floresta parecia lamentar em silêncio. O guardião inclinou-se para mais perto,
e sua voz se tornou um sussurro ameaçador. Do vosso amor nascerá a vida, mas também nascerá a morte. Iracema recuou, com os olhos marejados. Martim apertou sua mão, sem entender a dimensão daquilo. A chama verde desapareceu. A fenda se fechou com um estrondo surdo. E a mata voltou a respirar, como se nada tivesse acontecido. Mas as palavras do guardião ficaram gravadas no ar, pesadas como destino. A floresta repousava em silêncio, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio pesado que vem depois da tormenta. Iracema permanecia de pé, imóvel, sentindo o peso da profecia em seus ombros. Martim ainda segurava sua mão, o calor dele tentando afastar o frio que tomava o coração dela. A lua, antes escondida, surgiu entre as nuvens. Sua luz prateada caiu sobre os dois, iluminando seus rostos cansados e assustados. Iracema respirou fundo. Seus olhos negros encontraram os dele, e por um instante todo o medo pareceu se dissolver. Havia algo maior do que o aviso do guardião. Algo que queimava no silêncio entre eles. Martim, sem palavras, tocou o rosto dela. Seus dedos tremiam, não de medo, mas da intensidade do momento. Iracema fechou os olhos. Ela sentiu o coração dela se render ao que estava diante dela. O toque não era de inimigo. Não era de estrangeiro. Era de alguém que o destino havia colocado em seu caminho. O vento soprou suavemente, como se a mata, por um breve instante, aceitasse aquela união. Iracema ouviu em sua mente o eco da voz do guardião. Da união nascerá a vida, mas também nascerá a morte. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que não podia fugir daquela sombra, mas também sabia que era tarde demais para voltar atrás. Seus lábios se encontraram. O beijo foi lento, intenso, marcado pelo peso do futuro. A floresta inteira pareceu observar, em silêncio reverente. Era o início de algo imenso. Não apenas amor, mas também o nascimento de um destino que mudaria para sempre aquela terra. As estrelas voltaram a brilhar no céu, como testemunhas silenciosas. E Iracema compreendeu, em seu íntimo, que cada brilho era também um aviso. Porque o amor que nascia naquela noite carregava em si tanto a promessa de vida quanto a semente da tragédia.